Boa noite então, terceiro ano. A gente essa semana retoma o nosso planejamento, aquele planejamento que eu já havia comentado com vocês. No primeiro trimestre, nós tínhamos ali uma sequência de atividades já programadas. Houve a interrupção então nesse período da paralisação das aulas presenciais, né? Aguardamos aí as orientações, as aulas à distância, elas começaram então aí há 15 dias, mas os conteúdos que estão sendo ministrados lá nem sempre condizem com o que já estava planejado para as nossas aulas, né? Nosso planejamento na educação física, ela contemplava os conteúdos da diretriz curricular e os conteúdos também que são cobrados no PSS, que são principalmente os elementos articuladores, complementam o nosso conteúdo. Então, como as aulas que estão sendo ministradas pela televisão, né, aquelas aulas da Aula Paraná, nem sempre, a princípio pelo menos, não estão contemplando nosso currículo, nosso planejamento. Fiz a opção então de fazer um material paralelo, e isso é permitido, né, foi dada essa possibilidade. Busquei algumas alternativas, então algumas falhas ainda vão acontecer, tanto na gravação das aulas, como talvez na organização dos materiais, mas na medida do possível a gente vai se organizando. Então a gente retoma hoje com a retomada de um conceito que é importantíssimo e era um dos conceitos que nós estávamos trabalhando quando nós fizemos essa interrupção das aulas, que eram as atividades ou os exercícios físicos. Nós vimos isso na teoria, revisamos no começo do ano, e agora, por fim, né, ali antes um pouquinho dessa parada, nós estávamos então praticando os exercícios a partir de práticas ou de experiências, aqueles exercícios voltados à prática do desenvolvimento da aptidão física, da ginástica de academia, né? Então, para a gente conseguir retomar um pouquinho e relembrar dos conceitos que nós já estávamos desenvolvendo, o primeiro deles então é o que é atividade física. Então, a atividade física, ela é a totalidade dos movimentos que são desenvolvidos no contexto daquilo que nós chamamos de práticas corporais. As práticas corporais envolvem tanto o esporte, quanto a aptidão física, quanto a recreação, a brincadeira, o jogo e o exercício. A gente pode considerar a atividade física como um movimento corporal produzido pelo sistema músculo-esquelético, e principalmente quando esse movimento ele gera um gasto de energia, e mais ainda um gasto de energia de um grande volume, né, ou de um volume considerável. Então, eu realizando um movimento corporal simples, como escrever, é um movimento corporal que o sistema músculo-esquelético desenvolve, mas com um gasto energético muito baixo. Então, a gente não chega a considerar esse movimento como uma atividade física, né? Mas posso considerar uma caminhada para ir até o ponto de ônibus, para ir até a padaria, mercearia próxima de casa, para dar uma volta na quadra com o cachorro, para brincar em casa com o irmão mais novo, com o sobrinho, com o primo, aí sim como uma atividade física. E exercício daí entra num outro contexto, né? Então, qualquer movimento que eu realize, movimento corporal, movimento do sistema músculo-esquelético, onde existe um gasto de energia num volume onde tire o corpo da situação estática, né, e que seja um gasto considerável, eu considero então essa prática como uma atividade física, tá certo? E a grande dúvida sempre é o que é atividade, o que é exercício físico. O uso desses dois termos acontece muitas vezes de maneira equivocada. Então, a atividade física é aquele movimento sem planejamento. E o exercício já é o contrário.
né? O exercício ele é a prática, então, de movimentos que são organizados, sistematizados. Os dois prezam pelo gasto de energia, os dois prezam pelo movimento do sistema músculo-esquelético. A diferença é que um é livre, ele é realizado com aquelas experiências, com aquele conhecimento, com a minha cultura corporal, aquela cultura que eu venho desenvolvendo desde que eu começo a me desenvolver, enquanto um ser que se movimenta. E o exercício ele é algo planejado, aquilo que a gente tem que fazer sistematicamente a partir de um planejamento simples ou mais complexo. Então envolve critérios, e esses critérios geralmente quem determina é o professor de educação física, né? O leigo pode até planejar, mas ele não vai ter a qualidade, né, na execução daqueles movimentos. Então o exercício geralmente é considerado quando o profissional ele organiza, planeja, sistematiza, organiza, então uma prática corporal, tá certo? Vai vir um vídeo aqui de um professor que é bem conhecido no Brasil, principalmente dentro do contexto da educação física. Então ele faz a fala dele reforçando então essa diferença entre atividade e exercício físico. Qual a diferença entre o exercício físico e a atividade física? A atividade física é todo o movimento que nós fazemos. Por exemplo, eu vou correr para pegar um ônibus, eu vou caminhar da minha casa até a padaria. Eu estou fazendo uma atividade física, né? Agora, a partir do momento que eu começo a fazer uma atividade física que é sistematizada, que tem uma programação, que tem começo, meio e fim, que tem uma intensidade pré-estabelecida, né? Que tem uma duração pré-estabelecida, a gente está falando de exercício físico. Ou seja, o exercício físico ele tem começo, tem meio, ele tem fim, ele tem planejamento. E a atividade física é qualquer movimento que você faz, como eu falei, correr para pegar um ônibus, andar dali aqui, passear no shopping, sem o compromisso da sistematização. Quando a gente fala em atividade física, a gente faz atividade física normalmente o dia todo, né? Pessoas que não fazem exercício físico, têm que fazer mais atividade física. Tem que caminhar mais, tem que passear mais, ou seja, usar mais o corpo. Se uma pessoa não faz exercício físico, por exemplo, numa academia, não tem um personal trainer, não faz aula de ginástica, não pratica um esporte, a atividade física tem que ser cada vez mais presente na vida dessa pessoa. Ou seja, ela precisa deixar de ser sedentária o máximo que ela puder. Agora, óbvio, se uma pessoa faz exercício físico, está acostumado a fazer aula de ginástica, musculação, natação, aula de luta, 3, 2, 4 vezes por semana pelo menos, obviamente essa atividade física não tem tanta importância. É óbvio que tem importância sim. O que a gente sugere é que as pessoas façam exercício físico e sejam muito ativas fisicamente. Esse ponto é fundamental, né? Combinação das duas coisas, né? Agora, e é interessante isso, alguns estudos mostram que as pessoas que fazem exercício físico nas suas horas de lazer são mais ativas ainda. É interessante, né? Ou seja, o quanto mais as pessoas fazem exercício, mais percebem os benefícios do exercício, ou seja, nos momentos de lazer, elas vão andar mais, elas vão caminhar mais, elas vão fazer mais atividade física. Então a diferença entre eles é essa. A atividade física não tem um compromisso sistematizado, já o exercício físico tem o compromisso sistematizado. Então, a fala do professor complementa aquilo que eu havia, então, começado e já dito para vocês. Então, exercício físico, diferente então da atividade, é uma sequência planejada, sistemática, de movimentos repetitivos ou repetidos, e que sempre tem o objetivo de elevar o desempenho, o rendimento, a aptidão física, a aptidão motora. Como o professor também disse, o indivíduo que pratica exercício, aquele que vai para a academia, que frequenta uma aula regular, que tem, né, pratica aulas de luta, enfim, de qualquer tipo de exercício físico,
ele tem a probabilidade de, nas suas horas de lazer, utilizar esse momento de lazer para realizar atividade física, né? Por exemplo, eu vou para uma academia, frequento lá 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora por semana, por dia, totalizando ali pelo menos 3 horas por semana, então eu tenho uma prática de exercício físico dentro da minha rotina. Pela fala que o professor nos deu, as pessoas que têm essa prática, por exemplo, ou qualquer outro tipo de exercício físico, no momento de lazer, ela tem a probabilidade de executar mais atividade física. Significa o quê? Que quando ela está no lazer, ela opta ou prefere ir a pé, até a padaria, por exemplo, do que ela pegar o carro e ir de carro. Ela prefere fazer coisas rotineiras usando o movimento corporal do que ela usar o transporte ou usar meios que facilitem então esse desempenho. Então, no momento de lazer, as pessoas que executam, que praticam exercício físico, geralmente no lazer vai buscar realizar atividade física de maneira mais constante, né? E a prática dos dois, exercício e atividade, dependente se é só um, se é só o outro, ou se são os dois, tem que ficar muito claro para nós também que é o que melhora a nossa aptidão física, aptidão motora, evita que a gente desenvolva algumas enfermidades, melhora a nossa condição física, nossa aptidão para o trabalho, para exercícios ou para movimentos rotineiros, né? Então, é importante executar. Nós temos a necessidade de ter pelo menos 150 minutos de exercício ou atividade física executadas por semana. 150 minutos, então são 2 horas e meia, pelo menos, de exercício físico executado por semana, ou de atividade física, né? Lembrando que quando a atividade física é realizada, necessita até um pouco mais de tempo, porque geralmente ela vai ter um gasto energético um pouco menor, e eu preciso então fazer um tempo mais prolongado, né? Na sequência aqui, então, eu trago a imagem de algumas práticas que podem ser tanto dentro do exercício ou dentro da atividade física, vai depender então dessa questão de organização. Então, aqui eu tenho a imagem de uma pessoa correndo. Então, na corrida, eu tenho como desenvolver essa prática enquanto atividade. Quando eu pego o meu par de tênis, coloco a minha roupa de corrida, eu saio correr, sem planejar distância, sem planejar tempo, sem planejar carga, sem planejar intensidade, pelo simples fato de correr, ou se eu quero caminhar da mesma forma, né? Coloco o meu celular, marco a minha distância, mas eu não penso, não desenvolvo, então, uma sequência de planejamento para desenvolver e para fazer com que aquela prática ela tenha melhora de rendimento. Eu faço a corrida pela corrida, né? Ou a caminhada pela caminhada. Se eu, ao invés disso, eu desenvolvo essa prática organizando, então, o tempo de corrida, qual é a carga, que tipo de treino eu vou desenvolver, eu vou só correr aquele dia, eu vou alternar corrida lenta com corrida mais rápida, corrida rápida com caminhada, caminhada com corrida lenta e corrida rápida, né? E de que maneira eu vou organizar tudo isso e quem vai nos oferecer e vai conseguir, então, organizar, conseguir, então, administrar esse treino, vai ser o professor de educação física. Então, eu tenho um exercício, porque quando eu planejo, eu tenho a intenção de melhorar na corrida, de correr ou mais rápido, ou de correr com mais qualidade, melhorar minha mecânica de corrida, para eu melhorar o tempo que eu demoro para percorrer 5 km, 10 km, 2 km. Então, a variação do exercício, você vai correr em terreno plano, você vai correr em terreno inclinado ou declinado, isso quem vai desenvolver e ajudar na orientação é o professor, e quando existe essa orientação, esse planejamento, então eu tenho exercício. Tem uma prática onde eu tenho, então, 2 possibilidades. Posso usar, então, desses 2 conceitos, tá? A próxima imagem, então, é de um treinamento que é muito comum hoje,
é bem difundido. Em Ponta Grossa nós temos aí vários locais onde é desenvolvido atividade similar, que usa esse conceito, que é do CrossFit, né? Característica do CrossFit são os pesos livres, o exercício com peso do próprio corpo, materiais alternativos, né, que não são tão comuns nas academias tradicionais, não são os pesos somente de ferro, mas eu tenho ali corda, eu tenho barra, eu tenho fita, eu tenho elástico, eu tenho caixote, eu tenho ali vários implementos que facilitam então o desenvolvimento da minha aptidão física, e esse tipo de exercício sim tem que ser orientado, né? Pessoas que até conhecem, dominam as técnicas, tentam replicar, mas a orientação aqui, no caso então do exercício físico, e não de atividade, do exercício físico é importante para que não haja uma sobrecarga no exercício, para que não seja um exercício com menos intensidade do que poderia, para que não haja lesão. Então a orientação do profissional aqui é importante. Então o CrossFit eu indico somente como exercício físico, classifico como exercício físico e não como atividade, tá certo? Essa imagem aqui também é de exercício, não é de atividade. Eu tenho ali então 5 pessoas, cada uma fazendo um movimento diferente, né, no que nós chamamos ali de treinamento funcional, bem similar ao CrossFit, mas com aparelhos que né, são próximos muitas vezes, mas com uma intensidade diferente, com um objetivo diferente, num ambiente diferente, né, apesar de ser muito parecido em alguns aspectos, mas o planejamento muda os equipamentos, muda o espaço, né, muda o objetivo. Também, da mesma maneira que o CrossFit é um exercício, não é uma atividade. Apesar de que eu posso desenvolver movimentos como esses em casa se eu tiver os aparelhos, mas eu só vou conseguir resultado e só vou conseguir fazer um movimento que não vai me trazer prejuízo se eu estiver então usando da orientação do profissional, e aí então eu vou estar realizando um exercício físico, né? A próxima atividade, a próxima imagem é de uma atividade muito tradicional dentro do contexto do exercício físico, né, que são as academias de musculação. Basicamente, a musculação ela se caracteriza pela sobrecarga, então eu vou fazer um movimento aumentando a carga numa porção muscular, né, a carga tanto para flexão ou para extensão dessa porção. Esse movimento específico aqui é para desenvolvimento de força de membro inferior. Ele pode ser usado nessa máquina, tem modelos diferentes, em ângulos diferentes, e sempre vai ter, então, peso a mais. E eu desenvolvo força, então, nesse tipo de método com sobrecarga, né? Peso livre vai ser usado também, aparelhos com peso, onde eu consigo ter mais controle sobre o movimento também, mas geralmente com sobrecarga. O peso do próprio corpo nem sempre é usado. E a musculação também, como o CrossFit, treinamento funcional, é um exercício. Fazer esse tipo de movimento sem orientação é um risco muito grande, né, para desenvolver algum tipo de lesão, né? A próxima imagem podemos então classificar como atividade ou como exercício. No caso aqui, uma imagem de um exercício físico, todas as pessoas estão fazendo o mesmo movimento, provavelmente seguindo a orientação de um treinador, de um preparador físico, né, dentro do campo de futebol. Então aqui eu tenho um exercício físico ilustrado, mas eu posso fazer movimentos similares a esse, né, ou o próprio jogo do futebol como atividade física, né, naquela prática do futebol do final de semana, aquele jogo com os amigos, no horário que a gente consegue se reunir, né, com uma organização que a gente consegue fazer. Ali sim é uma atividade, não é orientado, o tempo a gente que determina, cansou, para, não tem que seguir uma sistematização. Agora, se eu for fazer um treino físico usando o futebol, como existem alguns métodos que usam do futebol, das técnicas do futebol para desenvolvimento da aptidão física, ou os movimentos de treino físico dentro do campo para melhora da minha aptidão para o jogo de futebol, aí eu tenho exercício porque eu estou orientado, né? Eu tenho uma programação, tenho uma sistematização daquele movimento. Aqui eu tenho ciclismo,
O ciclismo posso classificar, dependendo da prática, como atividade e exercício físico também. E qual a diferença, então, básica? Voltando lá, a atividade ela não é planejada. Então, se eu pegar minha bicicleta e sair andar, o quanto eu conseguir, o quanto eu aguentar, ou ir para onde eu quiser, sem me preocupar com velocidade, com tempo, com carga, com intensidade, eu estou falando de atividade. Agora, se eu tenho um treino programado, uma distância pré-determinada, técnica sendo empregada, em controle daquela atividade, eu tenho exercício, porque eu tenho planejamento. E por fim, a natação. A natação, que pode ser também atividade física, pode ser também exercício. Nessa imagem específica é um exercício, é uma competição. Então, o atleta aqui, ou pode ser um treino, ele está desenvolvendo um movimento técnico, orientado, planejado. Muito provavelmente para obtenção de resultado, melhora de desempenho. Agora, se eu aprendi a nadar, vou para uma piscina e vou nadar o quanto eu conseguir até alcançar, na hora que eu cansar eu paro, eu volto a nadar de novo, aí eu estou fazendo uma atividade física. Então vejam que a gente tem ali os movimentos técnicos que são desenvolvidos tanto no contexto da atividade quanto do exercício. E aquelas práticas que nós estávamos fazendo no começo, no momento antes ali que antecedeu um pouquinho a parada, eram relacionamentos, a maioria deles relacionados a essa prática do treinamento funcional. É pela prática do treinamento funcional que a gente estava usando então o conceito lá da ginástica de academia, até porque é o que é mais fácil a empregar dentro do contexto, dentro da nossa realidade na escola, no colégio. Se eu quisesse aplicar lá o CrossFit, eu não ia conseguir. Eu não tenho aparelho, não tem espaço para fazer esse tipo de atividade. A corrida nós também não temos essa possibilidade. Agora, o treinamento funcional a gente, em alguns aspectos, consegue então executar. Então, o conceito da ginástica de atividade, a ginástica de academia, melhora da aptidão física, nós estávamos fazendo a partir desse método. Era um método para a gente entender o conceito. Mas podia ser qualquer um deles se nós tivéssemos a possibilidade então de executar. Podia ser musculação, podia ser o treino no campo, podia ser o ciclismo. Mas como nós só temos então a possibilidade de desenvolver o treinamento funcional com alguns aparelhos, com aquilo que é acessível e fácil de ser transportado, a gente estava realizando isso. Na sequência eu deixo uma atividade para vocês realizarem. E na próxima semana, então, eu trago então, uma continuidade desse conteúdo e a partir daí a gente então vai ampliando a discussão em relação aos conteúdos que nós havíamos planejado, tá certo? Qualquer dúvida, vou mandando as mensagens pelo Google Classroom. Não deixem de realizar ou fazer a leitura ou assistir os vídeos que eu vou disponibilizando para vocês. É importante a participação. Se alguém tiver dúvida, já deixei uma publicação anterior também os passos para que seja feito então acesso tanto ao aplicativo Aula Paraná quanto ao Google Classroom. Repassa essa informação para quem às vezes porventura não está conseguindo acessar ainda, tá certo? Acho que por hoje é só. Amanhã eu disponibilizo para vocês então atividade relacionada a esse conteúdo. Assistam o vídeo. Vou deixar também na sequência um material complementar relacionado a esse tema, tá certo? Boa noite, obrigado. E qualquer dúvida, fico à disposição no Classroom. Abraço.